Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Bom, eu queria gravar esse vídeo aqui para mostrar um pouquinho como foi o meu ano de 2023, né? 2022 foi um ano assim excepcional, tá? Um ano de muitas conquistas, foi um ano realmente muito bom, familiar, tudo mais. E 2022 a gente acabou o ano sendo o campeão da cura e vendas, né? Geral a gente foi a imobiliária, né? E pessoalmente foi quem mais vendeu unidades. Então 2023 a gente começa com uma pressão muito boa, né? Em relação às vendas. E foi um ano assim extraordinário. 2023 foi um ano extraordinário. 2023 começa com uma notícia muito ruim, né? Minha mãe teve um infarto e ela ficou muitas vezes internada e teve que colocar o stencil, né? E foi um ano de muita dor para minha mãe. Graças a Deus ela tá bem, né? Com bem menos dores, né? Mas foi um ano muito difícil para ela. Janeiro também inicia com o meu tio Nino tendo um acidente feio de moto e quebrou a perna feio, né? Minha sogra quebrou a perna no início de janeiro também, né? E em janeiro a gente tem nossa primeira viagem, né? No finalzinho de janeiro a gente tem nossa primeira viagem de cruzeiro para fora, né? A gente fez um cruzeiro de 7 dias para Argentina e para Uruguai. A gente conheceu Buenos Aires, né? Conhecemos Montevidéu e também Ponta del Este. Foi muito bacana, foi uma viagem assim extraordinária, né? Onde a gente se uniu mais ainda a nossa família, né? Eu, minha esposa e meu filho. Se divertimos muito, foi muito especial pra gente. Foi uma viagem muito marcante, né, pra gente. E aconteceu uma das coisas mais loucas que aconteceu comigo, né? Eu tava bebendo muito Red Bull nessa viagem. E em um momento no restaurante eu tava sentado assistindo um vídeo, comecei a rir e de repente eu apaguei, né? Apaguei. Minha esposa fala que foi segundos, mas pra mim eu passei bastante tempo fora, né? Eu estava em outros lugares, eu estava em lugares bem coloridos, né? Conhecendo os lugares novos. E quando eu acordo, né? Inclusive foi com uma voz dela, eu acordei com uma voz dela pedindo para eu voltar. E aí eu vejo e eu não sabia onde eu estava, não sabia. Pra falar a verdade, a gente quando tá fora esquece de tudo, né? E eu falei, minha primeira fase foi assim, nossa, eu não estava aqui, eu estava em outro lugar. E aí que eu fui lembrar que eu estava num cruzeiro e foi muito doida essa experiência. Dizem que é uma experiência de quase morte, não sei como chama direito, mas assim, me marcou muito essa experiência, né? Foi uma viagem também muito bacana que a gente fez. Em fevereiro eu vou para um sorteio da Plano e Plano, onde eles vão sortear um apartamento, né? Eu tinha vendido muito bem e eram 10 pessoas que disputavam um apartamento e eu fiquei entre os 3. E aí eu peguei uma chave, fui o primeiro a abrir a chave e a chave não abriu, né? E a segunda pessoa que foi abrir, pegou a chave, ela conseguiu abrir e ganhou um apartamento. Graças a Deus deu tudo certo, né? Muito merecido, mas foi muito marcante pra mim. Ter quase ganhado um apartamento foi muito marcante pra mim, né? E em fevereiro teve o casamento do meu irmão, né? Inclusive eu fui padrinho também de casamento dele. E é um cara assim que eu tenho como amigo, é um cara muito especial pra mim. E a gente sempre trabalhou muito juntos, né? Eu sinto um pouco a falta dele, né? Ele tá mais longe de mim agora, a gente talvez se vê um pouco uma vez por semana, né? E eu sempre fui um cara que torci muito pelo casamento dele, pela felicidade dele, é um cara que merece tudo de bom, né? Torço muito para que ele e a Dani tenham um casamento muito sólido e sejam muito felizes, né? Eu tô casado há 20 anos, né? E a cada dia que passa eu me apaixono mais pela minha esposa. E eu sinto que esse ano de 2023 foi um ano nosso, sabe? A gente sentiu muita presença de Deus esse ano. Tomamos algumas iniciativas, né? Alguns hábitos diferentes. Começamos a orar de manhã, orar de noite, orar nas refeições com o nosso filho, né? E foi um ano que eu senti que a presença de Deus foi muito marcante esse ano pra gente. O favor do Senhor, né? Os detalhes de Deus na nossa vida, sabe? O cuidar dele foi muito marcante esse ano pra mim. E foi um ano que eu me aproximei ainda mais da minha esposa. Depois de 20 anos, foi um ano que a gente esteve muito próximo, né? Eu sou muito grato a Deus de ter conhecido essa mulher,
né? Sou loucamente apaixonado por ela, amo demais. E ela me inspira, ela é meu tudo, eu amo demais ela e sou muito grato de tê-la em minha vida, né? Esse ano também a gente decidiu estudar mais, fazer mais treinamentos, né? Só pra você ter uma ideia, eu parei um pouquinho de andar de carro esse ano, comecei a andar mais de metrô e consegui ler 11 livros, né, esse ano. Estou no meu 12º livro, finalizando o 12º, espero ler pelo menos uns 15 livros ano que vem também, né? Então eu parei um pouquinho de andar de carro, passei a estudar mais, fizemos vários treinamentos, fomos em vários eventos e começamos a estudar mais e realmente o estudo ele muda tudo, ele muda tudo. Em março a gente fez uma viagem para Caldas Novas com nossa família, que foi muito bacana, ficamos alguns dias lá e teve uma viagem muito marcante, talvez uma das mais marcantes para mim esse ano foi uma viagem para Salvador. Eu já conhecia bem a Bahia, mas a gente foi a algumas ilhas ali em Salvador e foi muito bacana essa viagem, uniu ainda mais a nossa família, sabe, foi muito marcante pra gente. A gente foi com o nosso filho nessa viagem, então foi muito, muito marcante mesmo, uns lugares maravilhosos. E aí, em março, eu tenho o melhor mês da corretagem desse ano, né? Foi um mês que eu vendi bastante unidade, um ano muito bom na corretagem para mim. Em abril, a gente ganha um prêmio da Plano & Plano como uma das melhores imobiliárias, né, do trimestre. E aí a gente pensa, pô, a gente está no caminho certo, né? A gente está no caminho certo e vamos seguir esse caminho que vai dar certo no final do ano. E o bacana é que todo final de ano a gente faz as nossas metas e os nossos objetivos, né? E a gente colocou uma meta muito doida esse ano para 2023, uma meta dos sonhos, que a gente chamou de meta dos sonhos. E aí eu achava que era impossível seguir, né? E aí a gente viu o favor do Senhor, mas eu te conto um pouquinho mais no final do vídeo. Em maio a gente fez uma viagem para Socorro com nossa família. Foi muito bacana também, né? Esse ano eu fui mais com minha esposa e com meu pai, com meu sogro, a gente foi mais nos jogos do Palmeiras, foi muito bacana também, né? Foi uns jogos bem interessantes que a gente foi. Em junho, eu e minha esposa fomos num evento que foi muito especial pra gente, que pra mim foi um divisor de águas também. A gente foi pro Christ Summit, onde eu vejo tantas pessoas de sucesso com, assim, uma intimidade com Deus. Foi tão bacana, né? Foi onde eu vi algumas pessoas que me marcaram muito, né? Nesse evento. E até comecei a ler a Bíblia depois desse evento e começamos a ter uma intimidade maior com o Senhor. Foi muito legal pra gente. E aí em junho eu dou uma palestra na Cure para mais de 100 pessoas, onde o Anderson me chamou para palestrar e aí acendeu a chama novamente para eu dar a mentoria. Nossa, aí eu vejo que realmente eu poderia dar essa mentoria, ensinar outras pessoas. Então foi muito especial para mim, né, esse treinamento que eu apliquei em junho, né? A gente fez também uma viagem para São Lourenço em família, muito bacana. E aí em julho a minha irmã volta para casa dos meus pais, né? Ela tinha um casamento com o Doda, né? Sempre torci muito pelo casamento dos dois, né? Mas enfim, são coisas que acontecem, né? Eu me acheguei um pouco mais perto dela, né? Comecei a ter mais intimidade com a minha irmã de novo. E meus sobrinhos, né? Meus sobrinhos eu comecei a acompanhar de perto. Um deles é o meu afilhado, né? Que é o Luiz Vinícius, e o João Vitor comecei a acompanhar mais de perto os dois, né? Foi muito bacana, né? E em julho eu faço o meu transplante, né? Que eu fiquei 8 horas em cirurgia aí, transplante capilar. Eu não via, não tinha muita expectativa assim, do resultado, e assim o resultado tem sido muito bacana. Depois de 6 meses, né, ver esse resultado para mim foi bem legal, né? Em agosto foi o melhor mês de corretagem da minha esposa. Ela vendeu muito bem, né? Em agosto foi muito bacana, né? E em agosto a gente assiste uma peça de teatro que marcou muito também, né, com o nosso filho. A gente saiu bastante esse ano, mas foi bem bacana essa peça que a gente tinha assistido, né? E a gente fez uma viagem muito legal também para Poços de Caldas, onde eu não conhecia ainda, né? E a gente foi num evento que foi muito marcante também, que chama Super Experience, né?
foi um evento bem bacana que a gente foi também, né? A gente aprendeu bastante coisa. Em setembro a gente faz um outro evento também, que é o Poder da Ação, com o Paulo Vieira, que me marcou muito esse livro, né? O Poder da Ação. Então foi um evento muito bacana que a gente foi, né? E aí a gente faz o curso do Jean-Guy Diniz, né? Tá do lado de um cara bilionário e aprendendo com ele. Também foi um divisor de águas esse treinamento. A gente resolveu aprender um pouco mais esse ano, né? Fazer mais treinamentos. E foi a gente já tinha ido no stand-up, mas a gente foi com o nosso filho no stand-up também no mês de setembro, que foi muito legal. Fizemos uma viagem para Mariporã, né, em família também, em setembro, com meu pai, com a minha mãe, com o meu sogro, com a minha sogra. E aí a gente foi também num evento do Paulo Machado, que me marcou esse evento, foi quando eu sentei uma nova mesa, e nessa mesa eu fiz uma aposta com um rapaz. Ele falou que se eu não desse o curso, né, se eu não desse a mentoria, eu tinha que pagar R$2.000 para ele, né? E foi essa aposta que me deu coragem a criar essa mentoria. Então foi muito marcante esse evento para mim. Em outubro a gente tem o nosso melhor mês da corretagem, foi um mês fantástico, assim, especial mesmo. Eu e minha esposa fizemos o melhor mês da corretagem das nossas vidas e também do ano, foi muito legal, né? E aí foi o início também onde eu começo a dar a minha mentoria, né, do Corretor Mastermind, que, nossa, foi um sucesso. E de ter finalizado a mentoria, sabe, e ter mudado a vida dos alunos, e ter mudado a vida das pessoas, foi muito marcante para mim. Foi uma conquista assim tremenda na minha vida esse ano, foi um momento muito marcante. A mentoria foi muito bacana mesmo. A gente fez uma viagem para Jaguariúna também esse ano, agora em outubro, né? E fui chamado para dar um podcast, gravar um podcast. Nossa, foi realmente muito legal gravar um podcast. Depois eu sou chamado de novo com a minha esposa para gravar um podcast. E fizemos uma viagem, eu e minha esposa, muito marcante, que só foi nós dois dessa vez. Foi para Angra dos Reis, onde a gente foi conhecer várias ilhas também. E foi um momento assim muito especial pra gente, que a gente se uniu ainda mais, eu e minha esposa. Foi bem bacana. É uma viagem que me marcou muito desse ano, né? Em novembro a gente descobre a gravidez da Dani, da minha cunhada, e o sexo do bebê. Foi muito marcante também, que a gente tava doido por uma menininha na família, e foi bem legal esse evento, né? E aí a gente faz uma viagem em família também com o meu filho, que, assim, foi uma viagem assim extraordinária. A gente conheceu Ilhéus e Itacaré, ali na Bahia. Foi muito bacana. E em dezembro, talvez o mês mais marcante, né? Porque a gente ganha o troféu de imobiliária campeã ali da Vibra. Foi fantástico, assim. A gente já tinha ganhado ano passado como imobiliária revelação e ganhamos o troféu de melhor imobiliária. E assim, esse mês teve um dia que foi extraordinário, que foi o dia que a gente alcança no dia da véspera de Natal, um dia antes da véspera de Natal, a gente alcança a nossa meta dos sonhos. E a gente sabe, e a gente vê que foi a mão de Deus, que foi o favor do Senhor, sabe? Especificamente ele veio com o número exatamente que a gente precisava. E, cara, eu chorei muito esse dia, que a gente vê o cuidar de Deus, a gente vê o detalhe de Deus, como é bom estar perto de Deus, como é bom ter intimidade com o Senhor, como é bom estar em sintonia com Deus. Isso muda tudo na nossa vida. E a gente fez uma viagem também para Olímpia, agora em dezembro, que foi muito legal, que a gente foi com o meu sogro, com a minha sogra, com meu pai, com a minha mãe. Então, para mim, esse ano foi muito especial, onde a gente conseguiu chegar na nossa meta dos sonhos nesse ano, e atingimos quase todas as metas que a gente propôs. Algumas eu sei que não vai conseguir, mas vai ficar para o ano que vem, mas atingimos aí praticamente 90% das nossas metas. Se eu fosse traduzir esse ano em uma palavra, seria gratidão. Gratidão por ser tornado uma pessoa melhor, gratidão pelo favor de Deus na minha vida e na vida da minha família, gratidão pela minha esposa e pelo meu filho, gratidão
pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu sogro, pela minha sogra, pelos meus irmãos, pelos meus parentes. Gratidão porque a gente vê o favor do Senhor, a gente vê as bênçãos de Deus nas nossas vidas, né? Foi um ano que a gente espiritualmente esteve realmente mais elevado, né? E se eu fosse colocar uma outra palavra, seria a união com a minha esposa e com o meu filho, com a nossa família, que foi assim muito forte pra gente. Foi muito gratificante. 2023 até então foi o melhor ano das nossas vidas, foi o melhor ano da minha vida, e 2024 vai ser ainda melhor. Entregue os teus caminhos a Deus, e o restante você vai ter, tá? Entregue os teus caminhos a Deus. Entregue os seus caminhos a Deus. Eu fico nessa. Obrigado para você que assistiu. Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe o nosso ano de 2024, o seu ano de 2024. Até mais. Um abraço.